Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Queridos, vamos começar o nosso culto de quarta-feira, culto de ensino, né? Glória a Deus, porque a gente tem tido uma boa participação nesse culto. Graças a Deus, na quarta-feira passada veio uma boa quantidade de pessoas. Hoje já temos também uma boa quantidade de irmãos. Eu quero começar aí o nosso culto lendo a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, aonde vem um alerta para nós, né, da parte do apóstolo Pedro, dizendo assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Jesus sois vituperados, quer dizer envergonhados, perseguidos, maltratados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Amém? Aqui o apóstolo está dizendo assim: gente, não fica triste, chateado, desanimado, ou não ache estranho você sofrer. Se você está no mundo e você está andando com Cristo, via de regra, você vai trazer sobre a sua vida as aflições de Cristo. Que quando Cristo esteve no mundo, ele foi perseguido, sim ou não? Jesus foi rejeitado? Foi discriminado? Foi, né? Tanto é que ele acabou sendo morto numa cruz. Então nós que estamos seguindo as pegadas de Jesus, nós vamos passar por situações semelhantes a que ele passou. Mas a Bíblia diz: se vocês estão sofrendo por amor a Cristo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque assim como você está sofrendo aqui na terra por amor a Ele, quando Ele se revelar na sua glória, você também será glorificado com Ele. Em outras palavras, quem sofre com Jesus aqui, também receberá a recompensa com Jesus na eternidade. Então nós temos que passar pelos momentos de aflição, de luta aqui na terra, de cabeça erguida, né? Eu estou em Cristo, eu estou passando por isso, mas eu estou firme no Senhor Jesus. Eu estou passando por essa aflição, mas glória a Deus, porque eu estou firmado naquele que venceu o mundo, e eu também vou vencer, porque o poder dele também está sobre a minha vida. Irmãos, aqueles que estudam um pouco a identidade da igreja nos dias atuais, eles avaliam que hoje a igreja, ela nunca consumiu tanta mensagem de autoajuda, sabe? Vamos levantar a moral do crente, vamos levantar a autoestima do crente. Aí vem mensagem de autoajuda de lá, de cá. A ideia de tentar levantar a autoestima do crente, levantar o crente do desânimo, não é ruim. Às vezes precisamos de uma mensagem que nos levante, que nos coloque em pé, com certeza. Mas o problema é que nesse propósito de falar ao coração do crente, de levantar o crente, confundiu-se vaidade com necessidade. E muitos crentes começaram, irmãos, a adquirir uma mentalidade de crente imaturo, de crente mimado, aonde você não pode passar por sofrimento. Sabe aquela situação de que se eu estou em Cristo, eu não posso sofrer? Engano, irmãos, porque crente sofre. Amém? Crente sofre, eu sofro, você sofre. Qualquer mensagem que vier a você dizendo que crente não sofre, é mentira. Crente sofre sim. Primeiro, crente sofre porque é corrigido por Deus, porque erra, né? Não é porque você é crente que você não vai errar. Você é crente, mas você erra, você falha, né? Você tem inclinações no seu coração que muitas vezes não são inclinações que agradam o coração de Deus, e muitas vezes Deus precisa corrigir essas inclinações, e nada melhor para corrigir inclinação errada no coração do crente do que um sofrimentozinho, né? Pensa no Jonas. Deus queria que ele fosse para uma direção, ele foi para outra. Aí o que Deus fez? Mandou um temporal, mandou uma tempestade, mandou um peixe engolir Jonas, só para corrigir o coração dele. Então ele passou pelo sofrimento? Passou, porque ele precisava ser corrigido. Então a gente sofre porque erra,
porque às vezes a gente quer uma coisa que não é da vontade de Deus, porque a gente quer caminhar numa direção que não é a direção que Deus quer que a gente caminhe, e aí o que acontece? A gente acaba sofrendo com as nossas escolhas. Deus permite vir circunstâncias que nos fazem sofrer para a gente mudar de direção. A gente está caminhando na direção errada, Deus manda um sofrimento, a gente acorda e começa a andar na direção certa. A gente sofre também, irmãos, porque é através do sofrimento que Deus prova a sua fé, que Deus prova os valores espirituais que estão dentro de você, para ver se o que você tem dentro de você é de verdade, se a sua fé é de verdade, se a sua fidelidade é de verdade, se a sua lealdade a Deus é de verdade, se a sua obediência a Deus é de verdade. Tudo isso é provado através do sofrimento. Mas o crente também sofre, e esse às vezes é um motivo que a gente nem percebe, mas sabia que você sofre, às vezes eu sofro, porque Deus quer usar o nosso sofrimento para abençoar outras pessoas? Sabia disso? Que às vezes eu e você passamos por sofrimentos porque Deus, Ele quer abençoar outras vidas através do sofrimento que a gente está passando. Aí talvez você fale, mas como é que funciona isso, pastor? Existe na Bíblia algum exemplo de que o Senhor usou o sofrimento de alguém para abençoar outras pessoas? Existe, irmãos. Quem lembra de José no Egito? Quem lembra de José? Ele sofreu, ele sofreu, começou dentro de casa, sofreu com a rejeição, com o desprezo dos irmãos, foi jogado na cova, depois foi vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito ele começou a prosperar e de repente ele foi vítima da injustiça, aí ele foi preso, foi jogado numa cadeia, ficou 3 anos e meio lá preso, injustamente, sofreu, mas lá na frente, Deus usou a vida dele para abençoar inúmeras vidas, inclusive a vida daqueles que o fizeram sofrer, inclusive a vida daqueles que jogaram ele no poço, inclusive a vida daqueles que colocaram ele injustamente na cadeia. Todas essas pessoas foram abençoadas através da vida de José, mas Deus permitiu que ele sofresse, Então José é um exemplo clássico, de alguém que Deus permitiu sofrer, para que através daquele sofrimento, daquela experiência com sofrimento, ele fosse preparado para estar num lugar de honra, de autoridade, onde Deus poderia usar a vida dele para abençoar uma multidão de pessoas. Paulo e Silas estavam presos na cadeia, açoitados, amarrados, os pés no tronco, mas à meia-noite eles louvam, cantam, exaltam o nome do Senhor. No meio do sofrimento, no meio da dor, eles estão orando, eles estão cantando. De repente Deus manda um terremoto em cima daquele lugar, quebra as cadeias, liberta todos os presos. Mas Paulo, ele diz assim: nós não vamos fugir, porque tinha um homem ali que Deus queria abençoar, que era um carcereiro. Ele ia tirar a vida e Paulo não deixou. Ou seja, através do sofrimento que Paulo e Silas passaram naquela noite, o Senhor salvou um carcereiro, um homem que jamais entregaria a vida para Jesus se não tivesse visto o sofrimento de Paulo e como Deus agiu na vida dele para abençoá-lo em meio ao seu sofrimento. Então às vezes você sofre, mas Deus está lá com você, trabalhando aquela circunstância para dali extrair algo maravilhoso, benéfico, que vai trazer bênçãos sobre a vida de outras pessoas. Mas o maior exemplo de todos é o exemplo de Jesus. Jesus sofreu, irmãos. Jesus sofreu, ele foi moído, ele foi furado, ele foi maltratado, e ele não fez nada para merecer todo o sofrimento que ele passou. Então o maior exemplo de que Deus permite que um servo fiel a ele sofra para que outras pessoas sejam abençoadas é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi moído, ele foi furado, ele foi perfurado, ele sofreu de várias maneiras para que nós fôssemos abençoados. Através do seu sofrimento, que culminou numa morte de cruz, todos nós recebemos a vida eterna e a salvação. Então, não reclame quando você passar por dor, por sofrimento, porque você está caminhando, seguindo os passos de Jesus. Jesus passou pelo sofrimento injusto, Jesus passou pelas dificuldades, mas servindo ao Pai, crendo que no final a vitória seria estabelecida sobre a sua vida. E eu quero declarar que no final Deus tem vitória para você. Amém? Vamos ficar em pé para que nós possamos louvar ao Senhor.
com cânticos espirituais em nossos corações, engrandecendo aquele que é digno de ser louvado.